Hoje pela manhã eu estava falando sobre as mães que oram, né? Hoje eu falei sobre Ana, Joquebede. Quem lembra o último nome? Vamos ver se estão bem de memória, hein? Falei de Ana, Eunice, a mãe de Timóteo. E Joquebede era a mãe de quem? De Moisés. Nós falamos hoje sobre as três mães, né? E quando nós olhamos a importância da oração, que essas mães fizeram a diferença na vida dos seus filhos. Mas quando nós olhamos para Tiago, e vamos lembrar quem é esse Tiago. Quem lembra quem é esse Tiago? Tiago era o pescador do barco? Pedro e Tiago, João no barquinho. Era esse? Pedro e Tiago, João. Era esse? Não. Quem era esse Tiago? O meio-irmão de Jesus. Irmão não, meio. Só era irmão por parte de mãe. Por parte de pai, não. Não era filho de Deus, nem filho do Espírito Santo. Então, o meio-irmão de Jesus ali, Tiago. E Tiago, ele vai falar muito sobre a questão da oração, da importância das práticas cristãs. Inclusive, o Tiago é um dos livros mais importantes na Bíblia que a gente tem. Ele vai dar alguns conselhos sobre a prática da fé. Ele vai falar que a fé não é só crer, mas também é pôr em prática. E quando, nesse texto, nós vamos encontrar Tiago falando primeiro sobre a questão da oração, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não quer dizer que você tem que sair para os outros e contar todos os seus pecados. Porque tem gente que vai ao pé da letra, não, então vou sair contando meus pecados todinho. Aliás, teve uma vez que eu peguei uma situação assim, uma pessoa veio para o gabinete e achou que eu era padre recebendo e que eu ia dar a penitência para ele. Porque ele começou, pastor, fiz isso aqui. Eu falei, calma, meu filho, calma, vá com calma. Guarde para você também, não precisa me contar tudo, não. A não ser que seja para aliviar a tua alma e eu posso orar por você, tudo bem, mas você não precisa. Eu não vou te perdoar os pecados. Porque quem é que perdoa os pecados? Jesus. Deus por meio de Jesus. Então, nós vemos a importância de confessar, mas no sentido de aliviar a minha carga, de um ajudar ao outro. Eu sempre lembro da história do AA, né? Quando eles começaram, era uma pessoa que estava querendo se livrar do vício da bebida, que liga para o médico que trata ele estava num hotel, e ele começa a escutar aquele barulho do copo, do gelo, da bebida ali, e ele se desespera em querendo voltar a beber. Então ele liga para o médico dele e assim nasce o AA, porque o médico apoiou ele, animou, ajudou a seguir adiante e dar um passo mais. E a mesma coisa é a igreja, nós somos pecadores todos, não existe nenhum santo sequer, somos todos pecadores que precisamos da graça do Senhor e que nós nos ajudamos um ao outro a caminhar cada dia mais perto da eternidade. Um dia mais, um passo mais. Por isso, quando nós olhamos o termo salvação, por exemplo, o termo salvação, quando nós olhamos no grego, ele é contínuo. Quando a gente pega ao pé da letra para traduzir no grego mesmo, mais do que salvação é salvando. Ou seja, cada dia eu dou um passo mais perto para a minha eternidade. Quer dizer, uma vez salvo, sempre salvo? Com um bom batista que sou, sim. Uma vez salvo, sempre salvo. Porém, cada dia é como se eu me aproximasse mais, eu caminhasse mais para a coroa da glória que está em Jesus. Então, quando nós olhamos a questão da oração, e Tiago está falando sobre isso, orar um pelos outros, e oração do justo é eficaz, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai para a Bíblia, a oração é base para todas as coisas. Certa feita, uma pessoa disse, um pregador, que eu não vou citar quem foi, disse o seguinte, que as outras coisas eram importantes, só para ajudar, esse pregador não era batista, nem renovado, era reformado. E ele disse, não, eu faço tudo e por último o que sobra do meu tempo é a oração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o começo da Bíblia, nós vamos olhar, por exemplo, Abraão. Abraão chegou a Deus e Abraão intercedeu a Deus em favor de quem? De Ló. Abraão orou ali, conversou. Moisés foi um grande intercessor de Deus em relação ao povo que estava no deserto. Davi intercedeu pelo povo. Nós olhamos algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, quando Ezequias, o rei Ezequias, ora pedindo para que o sol parasse.
E nós vemos vários momentos da história bíblica, em que a oração fez a diferença. A oração foi o que gerou um novo momento. Quando nós olhamos para os momentos de Jesus, por exemplo, Jesus constantemente ele fazia o quê? Ele saía e ele orava. Ele buscava a face do Senhor. Quando nós olhamos para os apóstolos, vamos lembrar que você vai lembrar que tenham 2 apóstolos presos na cadeia. Lembra do nome deles? Várias vezes, né? Tivemos Paulo e Silas. E também tivemos Pedro, que também foi preso. E vamos lembrar com seu companheiro. E vamos lembrar que quando eles oraram, o que aconteceu? A igreja orou, a cela se abriu. E automaticamente eles foram libertos. Quando nós vamos olhando os motivos, os momentos da igreja, quando nós olhamos a história da igreja, os grandes avivamentos iniciaram por meio da oração. É muito interessante quando nós olhamos o exemplo de Spurgeon, um teólogo batista, alguém que cresceu ali, que pregava na Inglaterra. Ele não pregava em qualquer lugar, ele pregava na sala da rainha. Ele era convidado pela rainha para pregar ali no palácio da rainha. É muito interessante que Spurgeon vai dizer que a oração mais importante da semana dele, quer dizer, a reunião, o culto mais importante era o culto de oração das segundas-feiras. E é muito interessante que as pessoas oravam antes do culto e durante o culto, quando ele começava a dar um sermão, embaixo, olha que interessante essa história, embaixo da onde ele pregava, havia um porão lá embaixo e ficava um grupo de pessoas orando ali. E quando Spurgeon sentia que espiritualmente a coisa estava pesada, ele começava. E o povo começava a interceder mais. E começava a lutar mais ali, brigando. Essas reuniões começaram com poucas pessoas. Pouco tempo depois, eram 10.000 pessoas se reunindo para orar. Quando nós olhamos os grandes avivamentos, os grandes movimentos bíblicos, se nós olharmos para os reformadores, se nós olharmos para os grandes avivalistas, tudo começou com a oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história, para momentos como o avivamento da Rua Azusa, uma grande história dos assembleanos, começou como? Do pentecostalismo, com oração. Quando nós olhamos para os batistas, o grande movimento, os missionários que chegaram aqui, tudo começou com oração. Nós devemos entender que a oração é o clamor que ajuda Deus a mover a sua mão pelo seu povo. Quantas histórias nós vemos, quantos momentos em que por meio da oração as coisas acontecem, mudam circunstâncias, portas são abertas, fortalecem os missionários, começam as batalhas invisíveis. E é muito interessante que, certa feita, se conta uma história que um grupo de missionários estava na África, pregando o evangelho, e eles estavam numa região perigosa. Então o carro deles quebra no meio do deserto. Eles oraram para o lado, não tinha ninguém naquele lugar. Eles estavam viajando para levar a palavra até uma tribo. Eles olham para aquele lado, não vem nada, não encontram nada, não tem o que fazer. Já era de noite, eles falaram, não, o que a gente vai fazer? A gente vai dormir aqui. Vai ter que dormir no carro, vai ter que ficar aqui e amanhã esperar para ver alguma coisa. Mas é mais tranquilo aqui. Conta-se que algo muito interessante aconteceu. Que no meio da noite, os criminosos se juntaram, que andavam por ali errantes, e estavam prontos para chegar neles, roubarem, levarem tudo que tinha e matá-los. Porém, naquela mesma noite, 4 homens se levantaram para orar no meio da madrugada. Aqueles 4 homens oraram no meio da madrugada. E quando aqueles bandidos chegaram para perto daquele carro, eles viram 4 gigantes protegendo aquele carro. O poder da oração. É a oração que move, é a oração que faz as coisas. Anos depois, interessante que anos depois, um daqueles homens se converteu e contou o motivo por que eles saíram correndo de lá, assustados e atemorizados. Nós vimos gigantes ao redor daquele lugar, homens enormes vestidos de branco, guardando aquelas pessoas. Interessante, aqueles 4 homens não sabiam por que eles tinham que orar,
mas Deus tirou eles da cama para orarem e para intercederem. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. E a primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite é que a oração produz efeitos no mundo espiritual. A oração não é apenas uma palavra solta ao vento. Ela movimenta o céu. Quando Daniel orou, o que aconteceu? Houve uma batalha espiritual e ele venceu. Quando aqueles homens estavam ali na fornalha, um pouco depois, Nabucodonosor manda aqueles 3 homens. Vocês lembram o nome deles? Vamos lá, como é que é? Sadraque, Mesaque e joga os 3. E os 3 começam a orar e clamar ao Senhor. E de repente vão abrir, mandam um tempo depois, já estavam na fornalha. Abre lá para ver. E o guarda viu 4 homens. Mas nós jogamos 3. O anjo do Senhor estava ali. Alguns dizem já que era uma epifania, já era Jesus ali, na presença com aqueles 3 homens. A oração. Quando Elias estava diante daqueles 400 profetas de Baal, Elias manda trazer os 400. Manda prepara tudo para vir fogo. Prepara para colocar fogo, prepararam lenha, fizeram tudo. Os 400 de Baal se cortaram, mataram um, fizeram outro, fizeram um montão de sacrifícios e fogo não consumiu. Porém, quando Elias clamou e orou ao Senhor, o altar pegou fogo e consumiu aquela lenha. Oração. Quando Pedro estava preso, eles oraram e a palavra vai dizer que as correntes caíram, se soltaram sozinhas e ele ficou livre. A oração alcança os lugares onde os nossos pés não conseguem alcançar. Talvez a gente pense hoje que a nossa oração é pequenininha. Mas quem sou eu diante do Senhor? Qual o tamanho da minha oração? Mas Deus pode usar a tua oração para mudar a história de uma pessoa, para mudar a sua história, para mudar uma situação, para livrar alguém de um acidente, para fortalecer um missionário, para impedir uma tragédia, ou talvez até para salvar uma alma, uma pessoa. A segunda coisa que nós vamos ver é que a oração do justo traz proteção divina. Os missionários, aqueles missionários dentro daquele carro, e tantas outras histórias de tantos outros missionários. Os missionários não tinham arma naquele carro. Eles não tinham um exército ali cuidando deles. Eles não tinham uma defesa humana, alguém com uma pistola, alguém armado com uma espada, com um facão, qualquer coisa. Não. Mas eles tinham cobertura espiritual. Eles estavam cobertos espiritualmente. Irmãos, vocês não têm ideia da importância da intercessão. De como é importante ter alguém na tua brecha orando por você, cuidando de você, cuidando para que você esteja bem. Isso faz o total sentido na vida da gente. Quantas vezes eu estava no campo missionário, passando por lutas, por dificuldades, e chegava às vezes uma mensagem de uma pessoa que eu nem conhecia. Estou orando por você. Que alívio, que ânimo, que alegria, que força de seguir adiante. A oração, ela muda as situações. O inimigo viu gigantes porque o céu respondeu a oração daqueles homens justos. Aqueles homens eram perfeitos? Não. Aqueles homens eram os melhores do mundo? Não, mas eles eram homens tementes ao Senhor. A Bíblia vai dizer, o anjo do Senhor acampa-se o quê? Ao redor daqueles que o temem e os livra. Há batalhas que eu e você já vencemos sem nem saber que elas estavam ocorrendo. Há livramentos que inclusive aconteceram porque alguém estava orando por você. A oração tem esse poder da proteção. Terceira e penúltima coisa, quem ora participa da obra de Deus. Aqueles 4 homens que oraram nunca tinham pisado na África, mas eles participaram do milagre. Ai, irmãos. Eu conheço uma mulher que é a maior missionária do mundo. Missionária. De todas as mulheres que eu já conheci na minha existência, ela é a maior missionária do mundo.
E pastor, ela foi para onde? Foi para a África? Foi? Foi para a Ásia? Foi para a Europa? Foi para onde, pastor? Ela nunca saiu do estado dela. Como assim, pastor? Aquela mulher, todos os dias da sua vida, orava de joelhos pelos missionários. Todos os dias, ela clamava por aqueles missionários. Todos os dias. Porque ela sabia que ela não podia ir fisicamente, mas ela ia espiritualmente. Ela ia até os campos espiritualmente pelo poder da sua oração. Nem todos vão para o campo missionário, mas todos podem sustentar os missionários dos outros povos em oração. Quem ora, evangeliza de joelhos. Quem ora, evangeliza de joelhos. Está evangelizando o quê? É joelho calejado. Quem ora, guerreia espiritualmente. Quem ora, fortalece obreiros. Quem ora, participa da colheita. Você está pensando que é fruto, a colheita é só por aquele que pregou? É você que estava na retaguarda orando também. Eu costumo brincar que antigamente a gente era o modo cristão raiz. Como assim? Queria saber se um crente era crente mesmo do fogo, crente de verdade que busca Deus, olhava para o joelho dele rachado. Via as rachaduras de tanto ajoelhar, de tanto orar. Hoje a coisa está ficando melhor, né? Além de ajoelhar pouco, o povo ainda ajoelha agora na almofadinha, né? Melhorou bastante, né? Até as igrejas pentecostais agora têm a almofadinha, né? Vai mais tranquilo agora. Mas não é a marca do joelho que vai determinar, mas é a marca do teu coração e do teu relacionamento com Deus. Talvez você possa pensar nessa noite, olha pastor, eu não posso fazer muito, mas você pode orar. E uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que ora começa a ver um movimento de Deus sobre essa igreja. Talvez a gente pense assim, pastor, mas é tão pouco, mas é do pouco que se começa. É do pouco que inicia, é do pouco que a chispa, aquela chama começa a nascer e as coisas começam a inundar. Quarta e última coisa, o maior problema não é a falta de poder, o maior problema é a falta de oração. O céu continua poderoso, Deus continua respondendo, os anjos continuam ministrando. O problema é que muitos deixaram de orar. A família sem altar. Hoje há famílias que não têm mais altar na sua casa. Um altar a Deus. Eu não estou falando de um altar físico, que você tem que ir lá colocar imagem. Não, eu estou falando de um altar espiritual na tua vida. De ter um lugar, um momento para buscar a Deus como família. De pôr o Senhor no centro de todas as coisas. Da minha casa, do meu lugar, do meu habitat. Há crente sem vida devocional. Meu irmão, quando o crente não ora e não lê a Bíblia, o diabo está do lado facinho para derrubar. É fácil demais. Quando você não está bem alimentado, vamos pensar aqui fazer uma analogia. Acredito que todos nós aqui, se eu chegasse aqui e falasse para você, eu vou lhe dar uma pizza de presente. Você ia querer, não é querer? Calabresa, mussarela, marguerita, portuguesa. Não, a primeira que eu conheço. A primeira que eu conheço que gosta é o quê, o palmito? Frango catupiry, atum, escarola. Essa ninguém gosta, só eu. Escarola, rúcula com tomate seco. Você vai lá, você come. Eu falasse a pizza. Ah, pastor, dá para mim, por favor, né? Já estou até pensando em comer uma pizza agora. Por favor. Aí eu digo para você, tá bom, então eu vou te dar pizza 2. Ah, pastor, tá bom, 2 eu dou pro vizinho e tal. Aí eu chego para você e falo, eu vou todo dia pro teu almoço e vou te dar uma pizza. E aí? Almoçar todo dia pizza. Vou fazer melhor. Vou abrir uma pizzaria do lado da tua casa e vou te dar de café pizza, de almoço pizza e de janta pizza. Não vai ser uma maravilha? O que vai acontecer com você? Começa pelo peso, né? Que vai ganhando, né? Vai ficando fortinha. Depois, além do peso, vai acontecer o quê? Colesterol vai para as alturas. Triglicérido, muita massa, né? Açúcar, sobe também.
glicose pode subir também. E você vai desenvolver várias doenças e várias coisas. Eu quero pensar da mesma forma. Nós estamos falando de alimento que não é bom. Agora, se eu fosse para você falasse assim, ó, vou abrir um restaurante do lado da tua casa. De manhã, eu vou te dar 3 opções. Você pode escolher cuscuz, você pode escolher inhame, você pode escolher batata doce. E com uma proteína. No almoço, eu vou te dar proteína, salada e um pouquinho de carboidrato para você ter energia. E de noite eu vou te dar uma proteínazinha com um outro carboidrato mais do bem, talvez ali entra no lugar uma macaxeira, não muito para também não ficar tão pesado, mas pode ser um inhamezinho, alguma outra coisa no lugar, para você comer ali com a proteína. E ainda um cafezinho de brinde, mas bem pouquinho para você dormir bem. Tá melhor a segunda opção agora ou a da pizza? Para alguns, né? Alguns já estão chorando. Não, pastor, eu prefiro a pizza, por favor. O sentido que eu estou falando, a mesma coisa quando a gente pensa no plano espiritual. Se a gente não se alimenta, se a gente não fortalece, a gente não vai estar bem. Se eu me alimentar só de pizza, espiritualmente dizendo, se eu ficar me alimentando só de coisa que não presta, eu vou estar forte, eu vou estar pronto. Se eu comer pizza todo dia, me chamarem lá, Fernando chega para mim e fala, pastor, bora jogar bola. Não estou correndo, não estou fazendo nada, ainda com a barriga cheia de pizza, de mesa de pizza. Meu irmão, é capaz de eu virar a bola lá no meio do campo, ao invés de chutar. Por quê? É natural. Agora, quando eu me alimento, eu me preparo, é a mesma coisa com a vida espiritual. Se eu não estou pronto, se eu não me alimento, se eu não tenho tempo com Deus, como é que eu vou querer ser frutífero? Como é que eu vou querer estar forte? Se a minha base não está bem, se as coisas não estão caminhando na minha vida. Se eu não tenho um tempo diário com o Senhor, pastor, mas minha rotina é corrida, eu sei. Pastor, e às vezes eu perco a vontade, eu sei. E às vezes parece que o diabo faz por querer. Você está ali naquele momento que você às vezes quer ler a palavra, aí aparece, toca o telefone, chama o vizinho, alguém te liga, te escreve no WhatsApp e você vai perdendo o quê? Aquele momento que você deveria ter de intimidade com o Pai. Por quê? Meu irmão, porque a gente tem que aprender na nossa vida que o momento com Deus tem que ser sagrado. Tem que ser sagrado. Eu tenho que pegar meu celular, colocar lá no não perturbe. Se cair o mundo, que caia, mas com Deus eu não saio da presença dele. Quer dizer, eu preciso ter um momento, eu preciso me alimentar diariamente com a palavra e com a oração. Certa vez perguntaram, qual é o mais importante? A palavra ou a oração? O que é mais importante, a palavra ou a oração? Não dá para dizer qual é mais importante. Se você pegar um passarinho e pergunta para ele, passarinho, você quer que eu corte a asa à esquerda ou à direita? As duas caminham juntos. Os dois caminham juntos. Tanto a palavra como a oração. A palavra me dá a base e a oração me norteia minha comunhão com Deus, minha comunicação, minha interligação com o Senhor. Então não dá para dividir. Por isso a importância da oração. Mas quando alguém se coloca na brecha, Deus se manifesta. Quando alguém se coloca ali naquele espaço necessário, o profeta Elias vai dizer, eis que procurei alguém que tapasse a brecha. Nós falávamos essa semana nos homens, Fernando falava sabiamente sobre a questão de Neemias, sobre os muros, e eu lembrava e comentava com ele, mas olha, a gente pode construir um muro todinho, mas se ficar uma brecha, sabe o que vai acontecer? Vão entrar. As coisas vão acontecer. Estava lembrando de um exemplo aqui da igreja, né, Fernando? Comentava. Certa vez eu precisei usar um banheiro lá embaixo. Tem um banheiro ali no departamento infantil, de muito tempo atrás. Eu precisei usar. E quando eu entrei naquele banheiro, de repente eu encontrei uma barata. Falei, rapaz, de onde vem essa barata? Essa é outra, duas. Essa barata vem de algum canto, de algum espaço. Eu olhei do bueiro não vinha, olhei no canto, não vinha. Aí quando eu abaixei assim a cabeça, debaixo da pia, tinha um espacinho pequenininho, minúsculo. Mas que com certeza ela aproveitou que tinha espaço, e ela foi forçando, e foi fazendo o que com o buraquinho? Foi aumentando. Foi crescendo aquele buraco. E aí já não cabia mais uma barata, mas cabia duas lá dentro.
E elas transformaram aquele pequeno buraquinho na sua casa. Se a gente deixasse mais tempo, elas iam esforçar mais. Já ia passar uma casa para 3, para 4, para 5. Daqui a pouco a gente ia virar igual aquele filme lá que teve de Hollywood, muitos anos atrás, Joe e as baratas. A gente ia ser carregado por barata. E tanta barata que ia ter. É a mesma coisa na vida da gente, quando a gente não tapa a brecha espiritual, quando a gente não ora, não tem um relacionamento com o Pai, a gente vai abrindo buraco, e vai entrando cada vez mais buraco, e daqui a pouco a sua vida é um buraco, e você não tapa ela. Esse é o sentido. Nós precisamos tapar as brechas, nós precisamos nos purificar, e nós precisamos ter comunhão com o Pai. Não adianta eu ser crente de carteirinha de domingo de igreja. É bom demais vir na igreja domingo? Claro que é bom. Mas eu não tenho que ser um cristão só no domingo, eu tenho que ser todos os dias da minha semana. Eu tenho que ter comunhão diária com o Pai. Eu quero concluir dizendo, 4 homens acordaram de madrugada para orar. Missionários foram protegidos, gigantes apareceram, o inferno recuou. Tudo porque alguém decidiu orar. Tudo porque alguém decidiu orar. O povo de Israel foi liberto porque alguém decidiu orar. Os apóstolos foram libertos porque alguém decidiu orar. A igreja avançou porque alguém decidiu orar. As coisas mudaram na minha e na sua vida porque alguém decidiu orar. O evangelho chegou e bateu na tua porta porque tinha alguém orando por você. A oração é o que muda. A igreja só muda quando há oração. Quando não há oração, não há mudança. Não há mudança minha, pessoal, nem mudança como igreja. O avivamento começa no meu coração, começa na minha vida, me colocando e me derramando no altar. Quando eu me derramo, quando eu busco, quando eu clamo, o Senhor escuta do céu e manda o avivamento sobre a sua igreja e sobre mim como crente do Senhor. A mudança começa dessa forma. A oração protege, a oração fortalece, a oração move o céu, derrota o inferno e produz efeitos eternos. Tudo que conectares, tudo que fizeres na terra, vai estar conectado aonde? No céu. É eterno, é fruto eterno. Irmão, quando a gente vê alguém se convertendo, é fruto para a eternidade. Se a pessoa, e eu já provei muito, nesse meu caminhar com Cristo. Há pessoas que entregam a vida a Cristo e vão até o fim da vida. Morrem com Jesus. Há outros que entregam a vida a Cristo e no meio do caminho desandam. Mas é minha responsabilidade ou sua? Não. Mas o fruto que eu produzi foi um fruto eterno. É fruto duradouro. Hoje, como nós falávamos pela manhã, Dia das Mães, o maior legado que nós olhamos pela vida de Eunice, por exemplo, ela foi citada pouquíssimas vezes na Bíblia. Eu estava hoje reolhando, provavelmente uma ou no máximo 2 vezes ela é citada na Bíblia. E nessas vezes que ela é citada, falam por ela como uma mulher que inspirou o seu filho Timóteo na fé. Ela era casada com um grego, ela tinha vários motivos para não educar Timóteo nos caminhos do Senhor. Porém, ela foi uma mulher de oração, uma mulher que instruiu o seu filho. Qual a diferença que a gente faz na vida dos outros quando a gente instrui, quando a gente cria, quando a gente guia, quando a gente restaura todo o processo e quando a gente, mais do que tudo, encaminha os filhos, encaminha os netos, encaminha os sobrinhos, encaminha aqueles que estão em volta da gente a encontrar a eternidade. Você já parou para pensar? Se todo crente tivesse um compromisso com o Senhor real e verdadeiro, qual seria o impacto que a gente teria nessa nação? Já parou para pensar nisso? Se toda a igreja do Senhor parasse de picuinha, parasse com coisas que não valem a pena e buscassem realmente a presença do Senhor, irmãos, nós teríamos igrejas lotadas. Não ia mais ter nem espaço. As igrejas iam estar lotadas. A política ia ser uma coisa honesta, bonita, limpa. Iam chegar aqui para o Brasil e falar que estou falando aqui ao vivo, os outros países falando ao vivo. Olha só, eu quero contar para vocês. Aqui é o país menos corrupto do mundo. Não ia existir. Porque a presença do Senhor não estaria apenas em alguns lugares, mas em todos os locais a igreja estaria clamando. Irmãos, o que a gente precisa
não é vir para a igreja para aliviar a carga. A gente precisa buscar o Senhor verdadeiramente. A gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar a face dele. A gente tem que se humilhar e buscar e clamar, e clamar, e clamar, e o Senhor vai ouvir. 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos meus pecados, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu oro, eu busco, o Senhor faz. Deixa eu terminar contando uma última coisa interessantíssima. Muitos anos atrás, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, a igreja que eu fazia parte estava sem telhado. Tinha saído de uma congregação e estava sem telhado. É interessante essa história. E aí estava um grupo de crente lá, tudo sem guarda-chuva, se molhando. Então o pastor começou a chamar os irmãos. Irmãos, vamos orar para a chuva parar. A chuva mudou de direção depois da oração. E começou a molhar outros lugares, menos o lugar onde estava reunindo a igreja. Acredita nisso? Caía chuva em tudo que é lugar, menos ali. É o Senhor que para, é o Senhor que faz, mas tudo pela oração. É o poder da oração. É o poder da oração. É o poder de buscar a presença do Senhor. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Melhor coisa, vamos orar. Vamos orar, queridos, para terminar esse culto. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos e a gente vai orar nesse momento. Vamos orar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, enquanto você está aí nesse momento. Quem você precisa começar a cobrir em oração? Tem alguém que o Senhor tem falado? Há quanto tempo o seu altar está apagado? Faz quanto tempo que você não acende um verdadeiro altar na tua casa, na tua vida de adoração ao Senhor? Deus pode contar com você como intercessor? Se Ele te falar agora, levanta e ora. Você vai orar? Se Ele te chamar no meio da madrugada, se Ele te chamar em qualquer horário do dia, você está pronto para dizer, eis-me aqui? Estou aqui para cumprir o teu dispor. Você está disposto a pagar um preço? A pagar o preço de ser um intercessor? A pagar o preço de interceder, mas também de ser avivado pelo Senhor? De ser renovado, de ser restaurado, de ser usado por Ele. Às vezes a gente pensa que, como eu falei no começo, que oração não é tão forte, mas oração, ela gera tantos efeitos, oração muda histórias, e a oração inclusive pode mudar a sua vida, pode mudar por completo, e você não ser mais quem você é, por meio da oração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, agradecendo ao Senhor pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas bênçãos, Pai. Porque a cada dia, Pai, podemos ver a Tua boa mão sobre nós, Pai. Porque a cada dia podemos ver o Teu cuidado, Pai. Porque a cada dia podemos sentir o Teu braço protetor, Pai. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos chama e nos relembra que nós precisamos orar, Pai. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, Pai. Levanta-nos, Senhor, aviva-nos, Pai. Enche-nos nossos corações de esperança, de graça, de misericórdia. Nos levanta para sermos verdadeiros intercessores do Senhor, Pai. Para sermos usados pelo Senhor. Para nos levantarmos também como aqueles que não apenas só acordam, mas também nos levanta para orar, para interceder pelas pessoas, para interceder pelos nossos cônjuges, para interceder pelos nossos familiares, para interceder pelos nossos missionários, para interceder pelos nossos amigos, para interceder pelo nosso país, Pai, para interceder pela nossa igreja e para interceder por uma mudança, Pai, por uma mudança nesse mundo, Pai. Ô Senhor, ajuda-nos, Pai, a taparmos a brecha dos muros que estão abertos, Pai. Senhor, ajuda-nos também a olharmos para as nossas vidas, Pai,
e fecharmos qualquer brecha aberta, Pai. A taparmos tudo aquilo que Satanás pode estar tentando aproveitar para entrar, para fazer a festa, usando situações, mas que nós possamos nos derramar na Tua presença, Pai. Que nós possamos Te louvar, Te adorar e Te exaltar em todas as coisas, Pai. Assim que eu oro agora nessa noite, Pai, e Te agradeço, Pai, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, aquele que vive e reina por todo sempre, aquele que é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que queremos, Pai, aquele que escuta o nosso clamor nessa noite e aquele que opera em nós, Pai, e aquele que quer usar as nossas vidas para a Sua honra e para a Sua glória, Pai. Assim que eu oro nessa noite, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Te agradecemos por essa noite, por esse tempo de celebração. Te louvamos pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, e pela Tua salvação, Pai. Obrigado, Pai, pelo presente mais precioso que nós temos na nossa vida, que é a salvação em Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado de cada dia, pelo pão que não falta na mesa, pela casa que moramos, que tem um teto, Pai. Por poder se cobrir quando está frio, por poder estar tranquilo mesmo no calor, Pai. Nós Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Queremos lhe pedir nessa noite por uma semana abençoada, Pai. Leva-nos em paz e tranquilidade às nossas casas. Dá-nos uma semana guiados por Ti, Pai. Dá-nos uma semana de intimidade com o Senhor. Assim que nós choramos agora nessa noite. Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja agora e por todo sempre sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Boa semana, Deus te abençoe. Dê um abraço pelo menos em 3, 4 pessoas aí.